mais um programa A Propósito, começando aqui a semana, começando nessa noite de domingo, com um convidado muito especial. Na verdade, todos que sentam aqui nessa cadeira são escolhidos de forma especial, porque tem um propósito, e o Pedro Cordier é um deles. Ele é representante da escola Ikigai, da escola de coaching, né, que trabalha de uma forma diferenciada das escolas tradicionais, e é sobre isso que a gente vai conversar, sobre a importância do desenvolvimento, da busca do propósito do ser humano. O que é que viemos fazer aqui, né? Qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, atrelada a isso a vida pessoal, a vida profissional, e nada melhor do que o Pedro para estar falando sobre isso aqui, que é especialista e realmente consegue dominar essa área aí para esclarecer tantas dúvidas. Pedro, seja bem-vindo. Um prazer imenso ter você aqui. Espero que essa seja a primeira de muitas para você voltar aqui, porque é um tema que é sempre interessante para conversar com o nosso público que está aí em busca de uma oportunidade, uma recolocação de mercado, mas principalmente do encontro consigo mesmo, né? E aí eu gostaria de começar perguntando a você um pouco da história, como é que começou o Ikigai, que eu vejo que ele é bem diferente, uma metodologia bem diferente das escolas tradicionais de coaching. Então fala pra gente como é que começou isso, em que ano, em que década, quem fundou. Antes de tudo, gratidão pelo convite, prazer estar aqui, Tadeu, com você no seu programa. O Ikigai ele foi trazido para o Brasil por Eduardo Almeida, né, que é o fundador da metodologia. Eduardo Almeida ele tem uma história ligado ao propósito, ele viveu em mosteiro, ele é mestre faixa preta de várias artes marciais. E ele trouxe a filosofia Ikigai para o Brasil, primeiramente de Curitiba, né, que ele é de lá de Curitiba. Depois expandiu para São Paulo. E aí o Kiko Kislansky foi fazer a formação lá em São Paulo. Ele fez a formação, ficou encantado e falou, pô, vou trazer para Salvador. Então é uma metodologia que faz com que, aí me corrija se eu estiver enganado, mas que faz com que você desperte outras habilidades, outras competências que muitas vezes estão ali adormecidas, mas que é uma diferença muito grande de outras escolas. Então, por exemplo, quando eu fiz uma escola tradicional, uma determinada escola, o objetivo que a gente tinha que traçar e desenhar era extremamente profissional e com metas que muitas vezes não estavam alinhadas com o propósito de vida. E aí o Ikigai vem com essa metodologia diferenciada porque tudo é a busca do propósito. É como se dissesse assim, como é que eu posso caminhar para o B se eu ainda não resolvi o A, se eu estou aqui parado, travado, né? Então, primeiro eu preciso resolver o presente, para poder pensar e caminhar para o futuro. E isso, para quem está em casa, é importante salientar essa questão da ansiedade que a gente está vivendo no mundo atual, né? Então a gente quer muito caminhar rapidamente para o futuro, sendo que a gente está esquecendo de viver e resolver o presente. Então, quando me perguntam assim, mas eu estou num grau muito grande de ansiedade, calma, respira, coloca o pé no chão e vive o presente. Então resolve o que tem que resolver hoje, amanhã é outro dia. Logicamente que a gente precisa fazer planejamentos para o futuro, a gente precisa... Os planejamentos, eles mudam também, né? Então, ele vai mudar de acordo com o que você está vivendo hoje, né? Então, o que você planejou para amanhã, acontece algo hoje, resolve hoje, para que o planejamento ele se concretize lá no futuro. Perfeito. A inteligência emocional é um dos pilares do Ikigai, né? Porque, na verdade, as emoções, elas vêm à tona e a gente não pode, na verdade, deixar de viver as emoções. Mas os sentimentos que a gente atrela a essas emoções, a gente pode controlar, né? Sim. Então, de repente, eu vejo um cachorro latindo, eu sinto um medo. Mas o que eu vou fazer com esse medo? Né? Qual é a reação que eu vou ter? Então, muitas vezes, a gente apenas reage inconscientemente às coisas que acontecem com a gente, quando a gente deveria, na verdade, agir conscientemente. Então, esse é um processo que a gente consegue através do autoconhecimento. A gente precisa conhecer as nossas emoções, a gente precisa conhecer quem somos, nossas origens, porque muitas coisas que a gente faz é reprodução social. A gente faz porque nossos pais faziam assim, a gente faz porque nossos avós, porque nosso trabalho. Então, às vezes, a gente fica reproduzindo comportamentos e a gente não para pensar, por que eu estou agindo como eu estou agindo? Né? Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? E isso me remete a um cliente que eu tive recentemente, que ele tem muita vontade de empreender. Ótimas ideias, muito organizado, muito planejado, mas ele dizia assim, eu tenho medo. E aí eu dizia, medo de quê? Eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de falir. E eu dizia assim, mas de onde vem esse medo? E ele disse assim, do meu pai. O meu pai foi um grande empresário no passado, que tinha muitas casas em Salvador,
e que era um grande sucesso, e de repente ele perdeu tudo. Então veja como ele traz o medo, o fracasso do pai. E aí a gente precisa mostrar para ele que aquela era uma época, que aquilo foi uma ação do pai e não pertence a ele. Né? E aí ele já consegue empreender, já consegue tocar os negócios dele devagar, porque é importante também, para ele ir percebendo o ambiente, a situação. Quando eu anunciei que você vinha para o programa, ia participar, algumas perguntas foram feitas e as que eu destaquei, assim, que mais surgiu foi o seguinte: o pessoal vê nas imagens, nas fotos, muitas questões de ações de lutas marciais, né, de movimentos. Qual que é o objetivo? O pessoal pergunta assim, qual é o objetivo de trabalhar essas questões de movimentos, de lutas, de quebrar, né, madeira? Qual que é o objetivo? Porque, vamos pegar como exemplo uma da quebra da madeira. Nós temos crenças limitantes, né, que às vezes impedem da gente alcançar nossos objetivos. E essas crenças, a gente vai, através desse tipo de vivência, desse tipo de ferramenta, a gente vai canalizar as nossas forças para quebrar essas crenças. Então, simbolicamente, a quebra da madeira representa a quebra dessas crenças. E quando ele quebra a madeira, é um momento de catarse absoluta, né? Então, pra você ter uma ideia, eu fiz a formação também, hoje eu sou facilitador, mas lá na frente eu fiz a forma, e eu guardo até hoje a minha madeirinha quebrada com as minhas crenças limitantes. Eu tinha dificuldade de dizer não, né? Era a crença que eu trouxe para quebrar durante a ferramenta. E hoje eu tenho muito mais facilidade, né? Tem mais ou menos 2 anos que eu fiz a formação, eu hoje já lido com dizer não de uma maneira muito mais tranquila. Então, ela é simbólica. A gente procura desenvolver, né, certos traços da personalidade que a gente precisa. Então, assim, a gente tem a personalidade lobo, tubarão, gato, e cada uma delas representa determinada maneira como a gente reage às coisas. Então, o nosso tubarão é a nossa agressividade positiva, a agressividade de ir lá fazer, executar, né? Ter atitude, é para a gente desenvolver a nossa atitude, é desenvolver a nossa agressividade positiva. Então, todas essas atividades, elas têm objetivos, né, andragógicos, feito a partir de uma metodologia, assim, espetacular. Inclusive, eu posso afirmar que muitos dos cursos de coaching, eu já fiz alguns, é muito bacana, é legal, é motivador e tal, mas não tem uma metodologia construída, né, de maneira tão eficiente e eficaz quanto a metodologia Ikigai. Pedro, eu quero agradecer muito a sua presença, espero que você volte, tem muita coisa para a gente conversar. Aqui nos bastidores eu estava falando aqui que eu tive uma reunião hoje com o Eduardo Almeida. Aproveito para mandar um grande abraço para ele e dizer que também aqui a cadeira está disponível para ele sentar quando ele estiver aqui em Salvador. E dizer e elogiar, sim, que eu vejo muitos elogios e eu venho acompanhando o trabalho de vocês, pelo trabalho que vocês vêm fazendo de inovação, de transformação, que isso é muito importante. A gente está precisando cada vez mais fazer com que essas pessoas se encontrem, né? Eu não posso ajudar o outro se eu não estou bem, se eu não estou realmente preparado para fazer isso. Primeiro é uma preparação pessoal, interna, é uma reforma íntima, para que depois a gente possa ajudar e orientar as outras pessoas. Exatamente. A gente faz até aquela comparação, né? Quando você está num avião e que a aeromoça anuncia, né? A comissária, né, de bordo, né? A aeromoça era antigamente, que as comissárias falam assim, em caso de despressurização da cabine, cairão as máscaras de oxigênio. Primeiro você coloca na criança ou você coloca primeiro em você? Primeiro você coloca em você, depois você coloca na criança. Então, primeiro a gente precisa estar bem, a gente tem que estar legal, a gente tem que estar bacana para que esse transbordamento alcance outras pessoas. Pedro, muito obrigado. A gente tinha aqui basicamente 3 programas para falar sobre isso, ou mais até, porque é muita história, são muitas experiências. Conheço muitas pessoas que já passaram pela formação e realmente o processo de transformação ele é brilhante. Então, vocês estão de parabéns. Para vocês que estão aí nos assistindo, fiquem cientes de que o coach é realmente uma metodologia transformadora e que dá uma visão muito ampla e sistêmica do que realmente é a vida, do que a gente precisa para caminhar. Então, até a próxima semana e fiquem todos com Deus. Pedro, muito obrigado. Gratidão.